se você foi no psiquiatra, se você foi no médico, você foi diagnosticado com a depressão, é muito importante que você faça uso dessa medicação. E aqui a gente vai explicar um pouco esse mecanismo biológico de como que funciona, então, a química de você tomar um comprimidinho e ir melhorando do seu humor, da sua depressão. Falando bem simples, é basicamente assim. A gente tem um neurônio e a gente tem um outro neurônio aqui. Diferentemente, por exemplo, das outras células que compõem o nosso organismo, que as células ficam juntinhas, ficam coladinhas uma do lado da outra, no neurônio não funciona assim. Eu tenho um neurônio aqui e eu tenho outro neurônio aqui. Eu tenho uma partezinha do neurônio aqui e eu tenho a outra parte do neurônio aqui. E aí o que acontece? Existe uma fenda, existe aqui o que a gente chama de fenda sináptica, tá? Não precisa se ater a esse nome, né? Mas existe um espaço entre uma célula e a outra célula. Essa célula vai produzir a serotonina. E aí o que acontece? Libera essa serotonina na fenda. E aí esse neurônio vai puxar essa substância para ele. E assim vai funcionando no normal. Por que funciona assim? Porque o efeito dessa substância se dá enquanto ela está ali no intervalo entre um e o outro. E assim, é muito mais complexo para a gente poder explicar. Mas para que todo mundo entenda, esse mecanismo de soltar uma substância por um neurônio, ficar um pouquinho no espaço entre eles e depois esse outro neurônio recaptar, esse processo que permite que a gente tenha, que a gente consiga fazer as coisas, que a gente tenha ânimo, enfim, que a gente consiga um estado de eutimia, quando a gente está eutímico, que significa que é um termo dentro da psiquiatria para dizer que a pessoa está lidando bem com as suas emoções. Então, ela não está nem muito eufórica, que não é bom, né? Que é perigoso, que a pessoa perde a crítica, e também não está depressiva, não está achando que o mundo é cinza o tempo todo. Então, conforme vai acontecendo as coisas na vida dela, é aquela pessoa que consegue lidar bem, entendeu? Que está no seu normal. Então, quando acontece alguma coisa triste, ela vai ficar triste, ela vai resolver o problema que ela tem que resolver, e quando ela está feliz, ela consegue curtir a vida e ficar feliz. Então, o que acontece? Essa vertente biológica, farmacológica, que diz pra gente que foi o que inventaram os antidepressivos, eles perceberam o quê? Que essa substância, a serotonina principalmente, ela tem que ficar, ela precisa ficar mais tempo do lado de fora entre uma célula e a outra, e quando isso acontece, os sintomas da depressão, eles tendem a diminuir. Então, o que faz o antidepressivo? Quando você toma o seu antidepressivo, é como se fosse, sabe aquela bomba de poço que a gente coloca, ou qualquer tipo de bomba que você instala e que puxa a água de um lugar para o outro? É a mesma coisa que tem. Então, ela vai inibir essa recaptação pela outra célula. Então, quando uma célula libera a substância para fora, você toma um antidepressivo, essa substância fica mais tempo do lado de fora, agindo. E aí você vai melhorando do sintoma depressivo. Só que o que acontece? Vocês conseguem imaginar como que isso é intrincado? Porque existem milhões de neurônios no nosso cérebro. E cada célula vai produzir a substância. E a outra célula vai tender a recaptar. Então, por isso que quando você começa a tomar o antidepressivo, o próprio médico ou profissional de saúde vai falar para você, espera que mais ou menos de 15 a 20 dias, às vezes até 30 dias, você começa a notar uma melhora no seu estado, nos seus sintomas depressivos. Porque é preciso que o seu organismo se acostume com essa substância que vai bloquear essa bomba de recaptação da serotonina, que vai deixar essa serotonina mais tempo agindo na fenda sináptica. E você precisa fazer o uso dessa medicação da maneira como foi colocado. Se é para tomar o comprimido de manhã, você toma de manhã. Se é para tomar um comprimido, você vai tomar um comprimido. Se é para tomar 2 comprimidos, você toma 2.
se se foi indicado que você tome esse comprimido à noite, você toma ele à noite, é preciso que você siga corretamente. Por quê? Porque nos retornos periódicos que você tem com o seu médico, ele vai conseguir avaliar se a quantidade da medicação está correta, se o tipo da medicação está fazendo efeito, se precisa aumentar, se precisa diminuir, se precisa alterar o horário que você vai tomar essa medicação. Se você faz o uso dessa medicação hoje, aí amanhã você não toma medicação, aí você toma medicação, por exemplo, que eu vejo muito isso acontecendo, né? Como a medicação psiquiátrica, ela tem um estigma para a nossa sociedade, existem uma série de fatores que falam que você está tomando remédio de louco, que o remédio vai fazer mal, que o remédio vai viciar. Tem muita essa coisa, sabe? Que o antidepressivo vicia. E não é que ele vicia, é que ele vai fazer um efeito muito fino dentro do seu cérebro. E aí você não pode simplesmente, igual um remédio para dor, um analgésico, você está tomando e você para de tomar ele. Não, você precisa fazer um desmame, porque a quantidade de substância que vai regular o seu humor, ela é muito sutil, o controle dela é muito fino. Então, se você tira de uma vez a medicação, se você não conversa com o seu médico para poder saber se aquela medicação específica você pode tirar de uma vez ou você vai introduzir uma outra, como que faz? Você vai cortar o comprimido no meio, não vai? A gente não tem como nós, leigos, eu como enfermeira me considero leiga nessa parte. Por quê? Porque eu não sou psiquiatra, eu não sou farmacêutica, eu não tenho essa noção de que esse medicamento em específico, esse antidepressivo em específico, ele pode ser tirado de uma hora para outra ou não. Então, só quem realmente é especialista que vai conseguir dizer. E também tem as interações com outras medicações que você toma. Daí a importância de você procurar um profissional que é especializado para isso, que ele estudou para isso, né? Então, é preciso que você vá desmamando essa medicação para poder colocar uma outra medicação. Ou não, existem outros medicamentos que você simplesmente substitui um pelo outro, de repente. Só que tudo isso tem que ser feito pelo profissional que está te passando, pelo médico clínico. Tem alguns clínicos que conseguem fazer o manejo da medicação psiquiátrica, existem outros que já não, que tem que ser só o psiquiatra que vai fazer isso. Então precisa sempre ir no profissional, nas consultas, para você fazer esse manejo. E você precisa tomar a medicação de uma forma correta, porque o organismo ele vai se acostumando, que a gente fala de dose terapêutica. Às vezes a dose terapêutica de um mesmo medicamento para uma pessoa é diferente da dose terapêutica para outra pessoa. E isso você só consegue fazer o ajuste quando você faz o controle, né, com as consultas regulares, que você não falta as consultas, que você tome a medicação, não deixa ficar sem o remédio. Também eu vejo muito isso acontecer na minha prática, do paciente vir desesperado, falar, eu só tenho comprimido para hoje, me arranja a receita. E é muito difícil, por quê? Porque essas medicações, elas são controladas. Existem pessoas que, às vezes, como o vizinho está tomando aquele remédio e o vizinho melhorou demais, só que você não viu o que esse vizinho fez para melhorar da depressão. Muitas vezes não foi só a medicação, foi a medicação, foi a meditação, foi atividade física, foi uma terapia que ele está fazendo para investir no seu autoconhecimento, para entender o que essa depressão significa para a pessoa, que eu sempre falo aqui, sabe? A depressão é uma bênção. Ai, Juliana, pelo amor de Deus, como assim uma bênção? Tá falando que é uma bênção sofrer? Sabe o que é uma bênção? Eu vou repetir sempre isso. Porque talvez se não fosse essa depressão, o quanto tá doendo, você não ia conseguir se olhar. Você não ia conseguir perceber o quanto que você está negligenciando
várias áreas da sua vida, que você está deixando de colocar limites, que você está sendo muito rígido, muito rígida. Enfim, o quanto que você não está se olhando e está deixando a vida aí, entendeu? Acontecendo de acordo com os seus instintos, sem refletir, entendeu? Se o seu querer é um querer que não está invadindo o espaço do outro, se o querer do outro também não está invadindo o seu espaço, você não está conseguindo colocar limites, então é nesse sentido. Então, às vezes, voltando lá, o seu vizinho melhorou porque ele entendeu o que essa depressão está fazendo para ele. Está fazendo sentido na vida dele. Ele consegue ressignificar um monte de coisa que ele faz e também ele toma medicação. Por quê? Porque a medicação já foi comprovado biologicamente que essa substância, que a serotonina, ela é ligada diretamente com o seu estado do humor. O que eu questiono às vezes é igual o Dalai Lama questionou. Tá, mas o meu estado depressivo é resultante dessa queda da bioquímica, da substância do neurotransmissor no meu cérebro, ou eu ficar para baixo, chorosa, não querer, ficar com raiva da vida, lidar mal com as frustrações, é que levam a uma queda dessa substância no meu cérebro, né? Eu até hoje não vi nenhuma pesquisa que bata o martelo que fale. Ah, tá, então o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Mas enfim, é tudo intrincado, é uma coisa misturada com a outra. Então, a medicação serviu para o seu vizinho porque é ele. Porque ele estava tomando a medicação, porque a depressão dele era daquele jeito, porque ele conseguiu lidar com a depressão daquela maneira e a parte da medicação deu certo. Por mais que ele vire para você e fale assim, mas foi só a medicação. Nossa, esse médico foi ótimo, porque ele acertou na mosca. Às vezes, a própria pessoa conseguiu ressignificar um monte de coisa, conseguiu refletir sobre a sua vida, só que não consegue reconhecer isso. Ela não enxerga isso, só que ela conseguiu melhorar. E aí ela atribui a melhora dela pura e simplesmente a uma medicação que ela está tomando. E nem sempre isso é verdade, sabe? E assim, aquela pessoa é aquela pessoa, aquele organismo é aquele organismo com os seus neurônios e o seu cérebro. A bioquímica é particular daquela pessoa, você não pode transferir aquilo para você. Pode ser que funcione? Sim, pode ser que funcione, por isso que existem os protocolos que os médicos usam, a medicação tal e tal e tal, para casos assim, 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 para pacientes que apresentam esse e aquele sintoma, que tem essa ou aquela idade. Né? É para isso que serve, só que cada um é um universo em si. Então não vai adiantar você ficar querendo que a medicação tal, um comprimido por dia daquela medicação vai resolver para você também. É como se você estivesse numa roleta russa quando você faz isso. Pode ser que você aperte o gatilho e não saia nada, e pode ser que você aperte o gatilho e faça um estrago tremendo na sua saúde, na sua vida. O efeito desses antidepressivos, eles não são pura e simplesmente como toda a medicação que a gente toma, a medicação alopática, aqueles que agem dentro da nossa química, do nosso organismo, eles não conseguem ter aquela especificidade. Uns têm mais, outros têm menos. Mas sempre existe o tal dos eventos adversos, os efeitos colaterais que podem ocorrer com o uso da medicação. E isso pode acontecer com o antidepressivo? Pode também. Mas isso sempre vai acontecer? Não, não é uma verdade. Existem pessoas que sentem uma tontura, que sentem dor de estômago, né, que ou altera o apetite, ou para mais ou para menos. Existe uma série de efeitos dos antidepressivos. Por isso que é importante você se olhar, sabe? Faz um diário de quando você está tomando remédio, né? Entendendo isso, com essas informações que você está sabendo agora, de que, olha só, eu tenho um neurônio, eu tenho uma medicação que vai agir lá entre um neurônio e outro, então vai levar um tempo até que o organismo se acostume com essa substância consiga fazer o efeito dela e a quantidade de neurotransmissores esteja ideal para eu poder seguir com as minhas atividades de vida, que eu consiga
trabalhar, consiga estudar, consiga viver, consiga tomar banho, cuidar da casa, cuidar dos filhos, né? Cuidar dos nossos afazeres diários, até que isso aconteça. Você sabendo disso tudo, é importante, porque você vai ter um pouco mais de cuidado com a sua medicação. Você não vai deixar a sua receita acabar para ficar 1 dia, 2 dias sem tomar a medicação. Porque às vezes esse 1 dia, esses 2 dias que você ficou sem tomar a medicação, pode interferir no seu tratamento. E aí depois o próprio médico não vai saber direito o que foi que aconteceu. Foi o remédio que não serviu para você ou foi você que não tomou direito? Não tenha medo, sabe, de contar para o seu médico as suas dificuldades na hora de tomar a medicação. Os efeitos que elas estão tendo na sua vida. Às vezes não é por conta da medicação que você está tendo esse efeito. Você só está associando uma coisa com a outra. E como você está com um profissional médico, ele pode identificar aquilo e falar assim, não, mas espera aí, não é por conta do remédio, isso é por conta de outra coisa. E vai lá e te ajuda, te coloca para um especialista, alguma coisa. Vá sempre, é o que eu sempre falo para os pacientes. Você tem a receita da medicação. Pelo menos aqui em São Paulo, as receitas valem para 2 meses, né? E aí, o que você faz? Você pegou uma caixinha do remédio. Vamos supor que você tome uma caixinha do remédio por mês. Você pegou lá uma caixinha, 2 caixinhas de remédio. Você tomou a primeira caixinha, acabou a primeira caixinha, você começou a outra caixinha. Você já tem que ir atrás para ver quem é que vai te fornecer outra receita. Como que o seu médico, se você vai ter que marcar uma consulta, se você vai falar com a enfermeira. A pessoa vem muito conversar com a gente, né? Eu que trabalho como enfermeira da Estratégia Saúde da Família, então tenho médico de família. Então a gente acaba fazendo o manejo de muitos antidepressivos em casos que já estão controlados e tal, que o psiquiatra do CAPS acaba passando pra gente. Então, eles já chegam para mim e falam assim, ó, Juliana, eu tô precisando da receita, o meu remédio já tá acabando, você vê para mim com o médico como é que faz para providenciar? Beleza, vou lá, eu tenho um tempo para poder ver isso. Aí, porque aí que acontece? Você vem em cima da hora, a pessoa deixa acabar o remédio, sabe? Só tem mais para 1 dia, 2. Se o médico estiver em férias. E se tiver algum problema que você não conseguir chegar até alguém que vai fazer essa receita, tipo, se eu estiver em férias e a pessoa não é bem, não conseguem direcionar essa pessoa, a pessoa vem sempre me procurar, só vem me procurar, só vem me procurar. E justo calhou que aquela semana eu não vim, ou eu tô doente, eu tô em férias, enfim, eu não estou trabalhando. Aí, meu, o que você faz? Você colocou todos os seus ovos numa cesta só. E não tem mais quem é que vai te ajudar. Então, se responsabiliza, pessoal. Por favor, quem toma medicação, seja ela qual for, aqui eu tô falando da medicação psiquiátrica, você que toma a medicação, você que tem a patologia, você que tem a depressão, então você que tem que se responsabilizar pela sua receita, se você tem a medicação ou não. Você que tem que ir atrás disso, sabe? Você tem que se responsabilizar, porque aqui eu tô falando da medicação, que as pessoas acabam, na verdade, colocando, a culpa, né, no profissional de saúde, que não conseguiu a receita da pessoa, mas aí eu me questiono e falo o seguinte, pô, mas por que você deixou o último comprimido acabar, quando você só tem 1 ou 2 comprimidos, para ir procurar? Onde é que você acha? Então, é aí onde eu falo que a depressão é uma bênção, que ela vem para te ajudar. Porque você começa a se controlar e começa a se enxergar, falar, pô, mas será que da mesma maneira como eu tô deixando o negócio meio, né, relaxado com a medicação e não olhei direito, e tipo, ai meu Deus, quando eu vi já não tinha mais como, já fiquei sem remédio, será que eu não faço isso com a minha vida também? Eu é que pergunto para você. Será que você também não faz isso com a sua vida? Provavelmente faz, né? Porque a nossa vida é sempre, todos os nossos atos, o que acontece com a gente, é um reflexo do nosso interior. Então, até que ponto você também não se responsabiliza pela sua vida, pelas coisas que acontecem, e fica apenas colocando no que o outro fez para você, que te fez deixar para baixo, entendeu? Da mesma forma que você coloca no profissional de saúde o motivo de você não ter o seu remédio. Então,
Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. O vídeo de hoje veio muito para esclarecer sobre a medicação. Eu escuto muitas dúvidas a respeito disso e foi o que eu imaginei para poder explicar para vocês, explicando um pouquinho, de uma maneira bem simples, como que funciona o cérebro, como que funciona esses neurotransmissores saindo, de um neurônio para o outro, por que é importante tomar um antidepressivo, que ele vai realmente melhorar, aumentar a quantidade da substância, que vai melhorar o seu humor. E se você tiver mais alguma dúvida, quiser que eu explique alguma coisa que não ficou clara, ou de repente você quer perguntar uma outra coisa a respeito do assunto do antidepressivo, da medicação, deixa nos comentários, tá bom? É importante que vocês participem, porque dessa forma eu vou conseguindo interagir e trazer o conteúdo que vocês necessitam para poder ajudar a vocês sempre estarem melhores. Um grande abraço, fica com Deus. Olha que sol lindo no final agora que vem para abençoar. E até a próxima.